As diferenças entre remissão e anistia, como já comentei com vocês. A remissão, por ser hipótese de extinção do crédito tributário, ela ocorre depois do lançamento. E a anistia, por ser hipótese de exclusão do crédito tributário, ela é anterior ao lançamento. E aí muitos vão dizer, ué, mas como que pode ser anterior ao lançamento tributário se, na verdade, a anistia perdoa a penalidade, que é multa tributária? Veja, imagine que quando você está para entregar a tua declaração de imposto de renda, já na última semana, tem-se um congestionamento grande no site da Receita Federal. Isso está impossibilitando que as pessoas consigam encaminhar as suas declarações de IR. Então, a lei determina que quem mandar nos próximos 15 dias, mesmo depois de finalizado o prazo para entrega de declaração, não estará sujeito à multa tributária. Acabamos de ter uma anistia. Veio uma lei que perdoa só a multa. Então, ela é anterior ao lançamento e perdoou só a penalidade. É um caso de anistia, certo? Pois bem, e a remissão, ela tem a vantagem que pode perdoar toda a dívida tributária. A remissão ela pode ser tanto parcial, apenas uma parte da dívida, mas também pode ser total. E aí, quando a gente fala de dívida tributária, você sabe que comporta o valor do principal, juros e multa. A remissão pode perdoar tudo isso, inclusive o principal, juros e multa. Já a anistia só perdoa a multa tributária. Então, aqui são algumas diferenças mínimas que nós temos que saber e conseguimos sim ganhar a questão referente a esse tema. Outra hipótese de extinção do crédito. Prescrição e decadência, que nós já comentamos, não é? A decadência é a perda do direito do fisco de constituir o crédito tributário e a prescrição a perda do direito do fisco de cobrar aquele crédito tributário. Aqui, só para você perceber um detalhe que eu já vi cair em muitas provas de tribunais como forma de pegadinha. Olha, quando a gente fala de decadência tributária, é aqui o prazo de 5 anos para constituir o crédito, ou seja, realizar o lançamento. E a prescrição vem depois do lançamento, que é a perda do direito do fisco de cobrar esse crédito tributário. Todas as hipóteses de extinção do crédito tributário, como a gente já até fez um quadro lá na aula anterior, elas são posteriores ao lançamento. Tanto que eu falava, tem o crédito e depois vem algo para extinguir aquele crédito, para acabar com aquele crédito tributário. Perceba, no entanto, que a decadência é a única hipótese de extinção do crédito tributário que é anterior ao lançamento tributário. Então, a decadência é a única hipótese de extinção anterior ao lançamento, tendo em vista que a decadência é a perda do direito do fisco de constituir o crédito. Então, já extingue o crédito antes mesmo dele ser constituído, porque o fisco perdeu o prazo para constituir. Então, se tivermos uma alternativa na prova que diga a decadência é a hipótese que extingue o crédito antes mesmo dele ser constituído, verdadeiro. É a única hipótese de extinção de crédito anterior à própria constituição do crédito tributário, a decadência. Porque significa dizer que o fisco perdeu o direito de constituir aquele crédito e aí está extinto. Nunca mais na vida do fisco ele vai poder criar, constituir aquele crédito. Ok? O que mais que temos de relevante lá no artigo 156 do CTN, que é a hipótese de extinção e pode aparecer para nós? Consignação em pagamento. A consignação em pagamento é uma hipótese que extingue o crédito tributário, mas é claro, a consignação em pagamento vai extinguir o crédito tributário desde que transitada em julgado. A mera propositura de uma consignação em pagamento não extingue o crédito tributário, mas a decisão na consignação em pagamento extingue o crédito tributário. O que me leva a apresentar uma consignação em pagamento e como que vai extinguir o crédito tributário? Preciso saber. Pois bem, quando se fala de consignação em pagamento, o Código Tributário Nacional prevê, lá no artigo 164, 6 hipóteses para ingressarmos com uma consignação em pagamento. As 4 primeiras hipóteses já estão no inciso 1 do artigo 164 do CTN.
E as outras duas estão no inciso 2 e 3. Vamos bem parte por parte, porque o tema é importante e pode sim aparecer na nossa prova. Primeira hipótese de consignação em pagamento, que pode levar o nosso contribuinte a ingressar perante o Poder Judiciário com essa medida. Quando houver recusa no recebimento do tributo. Primeira hipótese. Como assim, Josi? Eu fui pagar o tributo e a autoridade se recusou a receber o tributo. Ah, tá. Tipo letra morta, né? De lei, porque quem é que vai se recusar a receber o tributo? É muito mais comum do que você possa imaginar, tá? Um exemplo clássico é justamente quando o contribuinte incorre na chamada denúncia espontânea. O que é denúncia espontânea? Abrimos aqui um parêntese. A denúncia espontânea é um instituto que tem previsão no artigo 138 do CTN e que diz o seguinte: aquele contribuinte que resolver pagar a sua dívida tributária antes de qualquer procedimento administrativo ganhará um prêmio, qual seja, não precisará pagar a multa tributária. Olha que bacana! Você sabe que quando a pessoa deve tributo, na hora que ela for pagar, ela vai ter que pagar lá o valor do principal, dos juros e inclusive da multa tributária. Mas se a pessoa incorrer na denúncia espontânea, ela, antes de qualquer procedimento administrativo, ela disser para o fisco, eu devo e vim pagar, o fisco vai dizer, tá aí, contribuinte do bem, vou dar um prêmio, não precisa pagar a multa tributária. Previsão, artigo 138 do CTN. Mas é claro, como eu te disse, que tem que ser uma denúncia espontânea. Tem que ser antes de qualquer procedimento administrativo. O contribuinte está a fim de facilitar a vida do fisco. E mais ou menos falar, ó, nem precisa me fiscalizar, que eu devo mesmo e já vim aqui pagar. Então, para esse bom contribuinte, temos que dar um prêmio, qual seja, não vai pagar multa tributária. E que é muito vantajoso, considerando que muitas multas chegam a 75% do valor do principal, a 100% do valor do principal. Então, é bem bacana. O cuidado só, já que eu falei de denúncia espontânea, é que o contribuinte terá que pagar o valor do principal e dos juros, tá? O valor do principal e dos juros ele tem que pagar, mas a multa ele não precisará pagar. Pois bem, acontece que a previsão legal expressa nesse sentido, mas a autoridade administrativa, ela não cumpre isso. Na hora que o contribuinte chega para dizer, olha, eu estou aqui, tenho uma dívida tributária, ninguém me autuou nada, eu vim por conta própria, vim pagar, então eu quero pagar só o valor do principal e dos juros. A autoridade administrativa vai dizer, eu não recebo se você não pagar aqui com multa, não vou receber. Mas ela diz, o contribuinte, mas escute, há aí alguma autuação por parte do fisco? Não, realmente não vejo nada. Então, você confere que eu estou vindo espontaneamente pagar, não tem nenhum procedimento administrativo? Sim. Então, por que você não quer aceitar? Porque você não vai pagar com a multa. E eu só aceito se você pagar com a multa. Não vou aceitar esse teu tributo. Tanto que até o documento em âmbito federal, que se chama DARF, que é o documento de arrecadação da Receita Federal, ela nem consegue ser preenchida se você já não preencher com o valor da multa. Então, realmente, eles não aceitam se você não pagar com a multa, ainda que você tenha incorrido no Instituto da Denúncia Espontânea, que o CTN diz que não precisa pagar a multa. Logo, se há recusa no recebimento, o que eu posso fazer? Eu faço a consignação em pagamento da quantia que eu entendo que é devida, principal e juros, e digo, juiz, vem cá. Eu pratiquei a denúncia espontânea, o artigo 138 do CTN diz que, nesse caso, eu não preciso pagar a multa, mas eu vou pagar e a autoridade se recusa a receber. Então, tá aí o dinheiro, chama ela para ela receber. Então, o juiz vai proferir a decisão dele dizendo, tem razão, não existe aqui que pagar a multa tributária. Extinguiu o crédito tributário para nós, com aquela consignação em pagamento, está tudo certo, pode sacar o valor que está aqui desse tributo. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade, presente no próprio artigo 64, inciso 1 do CTN. Quando houver subordinação do pagamento de um tributo ao pagamento de outro tributo. Como assim, Josi? Quando vem na mesma cobrança, por exemplo, para eu pagar 2 tributos ao mesmo tempo. Vem no meu carnê.
vem no meu carnê de IPTU para eu pagar o IPTU e uma taxa de iluminação pública. Aí eu olho para aquilo e falo, meu Deus, mas é inconstitucional cobrar taxa de iluminação pública. Não, vou pagar o IPTU porque eu sou proprietária desse imóvel, eu devo mesmo o IPTU, mas a taxa até o Supremo já declarou que é inconstitucional. Súmula vinculante 41. A pessoa vai até a prefeitura e diz, olha, eu vim aqui para pagar esse IPTU, mas é que no meu carnê vieram essas duas cobranças, do IPTU e da taxa de iluminação pública. A taxa de iluminação pública eu não concordo, não vou pagar porque é inconstitucional, mas eu quero pagar só o IPTU. A autoridade administrativa vai virar para o contribuinte e vai falar, você quer que eu rasgue o carnê? É isso? Né? Para vocês pagar só a parte do IPTU? Não tem, meu filho. Ou você paga inteiro ou não paga nada. E se quiser, vai discutir. Só que aí, quando eu for discutir, poxa, vou atrasar o pagamento do IPTU que eu quero pagar, que eu sei que eu devo. Se eu atrasar, depois eu vou ter que pagar com juros, com multa. Para mim, não é legal. Então, o que eu posso fazer? Eu vou consignar em pagamento a quantia que eu entendo que é devida, no caso, o IPTU, e falo, olha, juiz, eu queria pagar só o IPTU, só que junto com a cobrança do IPTU veio a cobrança de uma taxa que eu entendo que é inconstitucional. Inclusive, eu vou até discutir em outra ação sobre a inconstitucionalidade da cobrança dessa taxa de iluminação pública. Então, o juiz vai dizer, tem razão, julgo extinto o crédito tributário. Então, a decisão em consignação em pagamento realmente extingue esse crédito tributário, ok? Terceira, até voltando aqui, eu dei um exemplo de cobrança de um tributo inconstitucional, mas ainda que fosse constitucional, os dois tributos, havendo essa subordinação ao pagamento de um ao pagamento de outro, ainda assim me permite sim que eu ingresse com a consignação em pagamento. Porque eu tenho esse direito de querer pagar só um tributo e depois eu pago o outro. Se for para pagar juros e multa, que pague só de um. Então, subordinou o pagamento de um tributo ao pagamento de outro, independentemente de ser a cobrança do outro constitucional ou não, eu posso consignar em pagamento. Terceira possibilidade de ingressar com a consignação em pagamento. A terceira possibilidade é quando houver a subordinação ao cumprimento de uma obrigação tributária acessória. Como assim, Josi? Nós já estudamos sobre obrigação tributária. Nós vimos que há dois tipos de obrigação tributária. Eu tenho a obrigação tributária principal e acessória. A obrigação principal consiste em pagar e a acessória não tem nada a ver com a principal. Ela consiste naquelas obrigações de fazer ou não fazer, que o sujeito passivo está obrigado, a fim de facilitar minha arrecadação e minha fiscalização. Logo, seriam atos de emitir nota fiscal, escriturar livros, declarar tributos. Como uma não tem nada a ver com a outra, eu posso muito bem pagar meu tributo, cumprir minha obrigação tributária principal e deixar para cumprir minha obrigação acessória depois. Só que quando há a subordinação do pagamento do tributo ao cumprimento da obrigação acessória, eu posso então ingressar com a consignação em pagamento, que eu vou depositar a quantia que eu entendo que é devido, vou falar, juiz, extingue aqui para mim o crédito, depois eu cumpro a minha obrigação acessória. A última hipótese do inciso 1 que permite a consignação em pagamento é quando houver a subordinação do pagamento do tributo ao cumprimento de uma penalidade, ao pagamento de uma multa. E aí entra no mesmo exemplo que eu já te dei sobre a denúncia espontânea. Porque a denúncia espontânea quer dizer o quê? Que o contribuinte verificou que deve o tributo, se propõe a pagar o tributo antes de qualquer procedimento administrativo, então ele não precisa pagar a multa. Aí, o primeiro caso que eu te dei de consignação em pagamento, eu falei, eu vou pagar porque eu incorri em denúncia espontânea, não quero pagar com a multa. A autoridade se recusa a receber consignação em pagamento. Mas ela também pode falar, como eu já até comentei, eu só recebo se você pagar a multa. Tá vendo que ela subordina o pagamento ao cumprimento da multa, da penalidade? Mesma hipótese, consignação em pagamento. Então, aqui vimos 4 exemplos de consignação em pagamento. Quinta possibilidade de ingressarmos com a consignação em pagamento. Artigo 164, inciso 2 do CTN. A quinta possibilidade é quando agora houver a subordinação a cumprimento de uma exigência administrativa sem previsão legal.
Então, eu só posso pagar o tributo se eu cumprir uma exigência administrativa que nem tem previsão legal. Exemplo, bobo, mas você vai compreender. Imagine que eu verifiquei que eu deixei imposto de renda sem pagar uma parte. Aí eu faço a retificadora da minha declaração. Na hora que eu vou pagar a diferença, a autoridade administrativa diz, não, eu só vou receber essa diferença aqui se você pagar, se você trouxer os seus olorites dos últimos 10 anos. Daí você fala, mas cadê? Cadê a lei que diz que só posso pagar a diferença do imposto de renda se eu trouxer os olorites dos meus últimos 10 anos? Não, lei não tem, mas é aqui uma exigência administrativa. Ué, para exigir uma questão sem previsão legal, eu vou consignar em pagamento. Então, essa seria a quinta hipótese da consignação em pagamento, para subordinar o pagamento de um tributo com exigência administrativa sem previsão legal. E última hipótese, talvez a mais utilizada na prática, e por isso talvez possa ser objeto de questão. E aí eu já trabalho com outro tema aqui dentro, que já caiu também muito em prova de tribunais, pode cair de novo. A última hipótese, mencionada pelo 164, inciso 3 do CTN, diz razão quando há mais de uma pessoa cobrando tributo sobre o mesmo fato gerador. Então, caberá consignar em pagamento quando mais de uma pessoa cobrar tributo sobre o mesmo fato gerador. Aqui, o que nós temos? É para lidar com a chamada bitributação, que, via de regra, é inadmissível em nosso ordenamento jurídico. Aí, então, entramos no tema já cobrado em provas de tribunais. Parêntese. O que é a tal da bitributação? A bitributação é quando mais de uma pessoa cobra tributo sobre o mesmo fato gerador. Não pode mais de uma pessoa querer cobrar tributo, imposto sobre o mesmo fato gerador. Sob pena de ser considerado bitributação. Isso é inadmissível no nosso ordenamento jurídico, porém, existem duas exceções. Há 2 casos apenas em que se admite a bitributação, previstos pela Constituição Federal. A primeira hipótese, que eu já te explico, está prevista no artigo 155, em parágrafo 2º, inciso 9, a linha A da Constituição Federal. E a segunda hipótese está presente no artigo 154, inciso 2 da Constituição Federal. Aqui, com esses exemplos, você já vai entender o que é a bitributação. Então, veja, lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A, nós temos que incide hoje o ICMS na importação. Tanto que, independentemente do importador ser contribuinte habitual ou não do ICMS, o caso é, importou mercadoria, importou produto para o Brasil, vai ter que recolher o ICMS na importação. Ora, mesmo que eu vá utilizar a mercadoria, o produto para uso próprio, Josi, exatamente. Vou importar um carro para mim, eu não sou comerciante, vou importar para eu usar esse carro. Eu tenho que recolher o ICMS na importação. Mas vem cá, quando eu realizo uma importação, você concorda que incidem vários outros tributos, além do ICMS? Com certeza. A título de exemplo já, verificamos aqui, incide o próprio imposto sobre a importação. E aí, o que nós temos? Eu tenho mais de uma pessoa cobrando imposto sobre o mesmo fato gerador. Olha só, eu tenho de um lado o Estado, ou o Distrito Federal, cobrando imposto sobre o importar bens, e eu tenho do outro a União cobrando o II sobre a importação. Então, aqui é nitidamente um caso de bitributação. Mas esse caso é admitido porque eu tenho mais de uma pessoa cobrando tributo sobre o mesmo fato gerador previsto constitucionalmente. O segundo caso de exceção, previsto no artigo 154, inciso 2, diz respeito ao imposto extraordinário guerra. O imposto extraordinário guerra é quando a União precisa de dinheiro para custear aqui os custos extraordinários de uma guerra externa ou na iminência de uma guerra. E então o motivo para criar esse imposto, ele é tão grave, porque eu estou no meio de uma guerra ou estou na iminência de uma guerra,
que a Constituição permite que a União crie um imposto que tenha por fato gerador já um imposto existente na nossa Constituição Federal. Porque não vai ser a guerra o fato gerador do imposto de guerra. É só o motivo que permite a União criar um imposto, estar frente a uma guerra. Eu não posso falar, vamos fazer guerra para a gente tributar, porque é um ato ilícito. E nós sabemos que tributo não decorre de atividade ilícita. Então, o imposto será arrecadado para custear as despesas com a guerra, mas ele vai ter outro fato gerador de atividade ilícita. E aí a Constituição diz que pode ser de um imposto já existente pela nossa Constituição Federal. Por isso que há aqui uma bitributação permitida. Porque pode ser um imposto de competência do Estado, do Distrito Federal, município, a Constituição não especificou. Ela disse que pode ser de qualquer imposto previsto na Constituição. Tirando, então, essas duas hipóteses de bitributação, nos demais casos é vedado. Tanto que, se mais de uma pessoa cobrar tributo sobre o mesmo fato gerador, eu poderei, então, consignar em pagamento e falar, ô juiz, vem cá e resolve. Exemplo clássico é o caso de ITR e IPTU. Como? Eu tenho um contribuinte que tem um imóvel e, de um lado, vem a União e entende que trata-se de imóvel rural e cobra o ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Do outro lado, vem o município e diz, não, isso daqui é imposto, é imóvel urbano. Então, ela vai cobrar o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbano. Só que eu tenho dois entes cobrando tributo sobre o mesmo fato gerador, qual seja, ser proprietário. Então, o que eu faço? Ora, eu consigno em pagamento a quantia que eu entendo que é devida e chamo do juiz e digo, decida aí, vê se meu imóvel é rural, vê se meu imóvel é urbano, vê o que eu tenho que pagar, que eu pago, está aí depositado. Então, esse seria um caso de consignação em pagamento, para evitar a bitributação. Ô, Josi, já que você falou de bitributação, poderia falar sobre bis in idem, que eu confundo? Claro que sim. Bis in idem é permitido no nosso ordenamento jurídico, porque é a mesma pessoa cobrando tributo sobre o mesmo fato gerador. Como é a mesma pessoa cobrando tributo sobre o mesmo fato gerador, não tem problema. Eu tenho problema quando há pessoa distinta cobrando tributo sobre o mesmo fato gerador. Mas se é a mesma pessoa, vai tudo para o bolso dela mesmo. Tanto que os exemplos clássicos que nós temos, caso do IRPJ e CSLL. Ora, IRPJ, Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, incide sobre o lucro da pessoa jurídica. Então, cadê o slide? Incide aqui sobre o lucro da PJ. E a CSLL, o nome já diz, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Então, ambos os tributos incidirão sobre o lucro da pessoa jurídica, o mesmo fato gerador. Mas tem problema? Não. Não, porque tanto o IRPJ como a CSLL são de competência da União. O dinheiro vai tudo para a União. Então, como é a mesma pessoa cobrando tributo sobre o mesmo fato gerador, não tem problema, é admitido. Tanto que, se a União quiser extinguir a CSLL e aumentar a arrecadação do IRPJ, pode dar no mesmo, não é? O dinheiro está indo tudo para a União mesmo. Ok, então com isso finalizamos aqui as hipóteses em que é cabível a consignação em pagamento. E por isso que eu te falo, a decisão em consignação em pagamento extingue o crédito tributário, pois nós vimos realmente que o juiz decide, é devido então o ITR para a União. Eu pago o ITR para a União, na verdade a minha consignação em pagamento é convertida em renda do ente litigante, e eu extingo por meio da decisão na consignação em pagamento, quanto à minha relação ali com o município. Certo? Que mais que é a hipótese de extinção do crédito tributário? Voltamos lá para o artigo 156 do CTN. Justamente, a conversão do depósito em renda é a hipótese de extinção do crédito tributário. E aí, quando fala em depósito, você tem que estar bem atento para não confundir. Será que é a hipótese de suspensão? Será que é a hipótese de extinção? Não entendi, Josi. Lembra que nós comentamos que quando o contribuinte ingressa com uma ação, ele pode, para suspender a exigibilidade, realizar o depósito do montante integral?
Como assim? Vem cá no exemplo. Meu contribuinte entende que é indevido um tributo. Então, ele ingressa lá com uma ação denominada ação anulatória, para anular o lançamento tributário. Quando ele ingressa com essa ação anulatória, ao invés dele tentar uma tutela, tudo, ele diz, não, já vou fazer o depósito do montante integral. Então, tá bom. Então, ele ingressa com a ação anulatória e faz depósito do montante integral. Ok. Enquanto ele está aqui discutindo na esfera judicial, que pode levar meses, pode levar anos, tendo sido realizado o depósito do montante integral, significa dizer que, com base no artigo 151, inciso 2 do CTN, está suspensa a exigibilidade do crédito tributário, de modo, então, que a Fazenda não poderá ajuizar a execução fiscal. Ok. Só que chega lá no final, o contribuinte perdeu. Perdeu. Fica triste porque ele perdeu. E aí, o que vai acontecer com esse depósito do montante integral? Vai ser convertido em renda do ente litigante. Então, ao invés do contribuinte ter que ir lá pagar para o ente litigante, já que ele perdeu, simplesmente aquele depósito do montante integral vira renda daquele ente. Então, essa conversão do depósito em renda do ente litigante extingue o crédito tributário bem mais rápido do que o contribuinte ter que ir lá e depois pagar. E faz absolutamente certeza. Então, a realização do depósito do montante integral, enquanto está em curso a ação na esfera judicial, suspende a exigibilidade do crédito. Mas, ao final, quando há a conversão do depósito em renda, aí extinguiu o crédito tributário, certo? O que mais que extingue o crédito tributário? Decisão administrativa irreformável. Como assim? Tudo tem que compreender. Lembra que o contribuinte, quando recebe a notificação de lançamento, ele tem 4 possibilidades na vida dele? Vamos lá de novo. Então, o contribuinte recebeu a notificação de lançamento. O contribuinte, ele olha para essa notificação e diz, vou pagar, ou vou recorrer na esfera administrativa, vou para a esfera judicial, ou ainda não vou fazer nada. Se o contribuinte optou em ir para a esfera administrativa, ele percorre toda a esfera administrativa, até que chega uma hora que não tem mais para onde recorrer, acabou. Há uma decisão administrativa irreformável. E diz, parabéns, contribuinte, você ganhou. Quando o contribuinte ganha na esfera administrativa, acabou. Extinguiu o crédito tributário. Artigo 156, inciso 9 do nosso CTN. Por quê? Porque acabou, já disse que o contribuinte ganhou, extinguiu o crédito tributário. Por outro lado, se acontecesse, acontece muito, né? Do contribuinte perder, em razão do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que diz que nenhuma lesão ou ameaça de lesão será afastada da análise do Poder Judiciário, tem-se, portanto, que toda vez que o contribuinte perder na esfera administrativa, ele pode bater nas portas do Poder Judiciário. Então, perdi na esfera administrativa, pode bater nas portas do Poder Judiciário, porque o artigo 5º, inciso 35, diz, nenhuma lesão ou ameaça de lesão será afastada da análise do Poder Judiciário. Então, o contribuinte perdeu, ele vai para a esfera judicial. Aí ele foi na esfera judicial, chegou lá na esfera judicial, ó que maravilha, na esfera judicial ele ganhou. O que acontece? Quando o contribuinte ganha na esfera judicial, extingue o crédito tributário. Artigo 156, inciso 10 do CTN. Que aí acabou, ele ganhou na esfera judicial, extinguiu o crédito tributário. Ô, José, eu entendi, mas eu só não entendi um detalhe. Diga aí, o que você não entendeu? Eu não entendi por que quando o contribuinte perde na esfera administrativa, ele pode ir para a esfera judicial. Mas quando o contribuinte ganha, por que a Fazenda não pode ir para a esfera judicial? Por 2 motivos, né? Primeiro, se a Fazenda perdeu na própria casa, onde é que ela vai ganhar? E, tirando brincadeiras à parte, o segundo motivo é, se todo mundo que perdesse na esfera administrativa pudesse ir para a esfera judicial, não tem por que existir a esfera administrativa, concorda comigo? Então, na verdade, a regra é essa mesmo. O contribuinte que perde na esfera administrativa, em razão do artigo 5º, inciso 35, ele pode ir para a esfera judicial.
Mas quando a autoridade administrativa perde na esfera administrativa, perdeu. A autoridade administrativa pode sentar e chorar porque você perdeu, porque está extinto o crédito tributário realmente, porque realmente há aqui a perda para a fazenda, extinção do crédito tributário. Ok? Passamos então agora lá para o nosso próximo bloco para falar sobre a última hipótese de extinção do crédito tributário. Não sai daí que eu estou te esperando e estou com um pressentimento, digamos assim, que isso vai cair na nossa prova. Estou te esperando.